Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quarta-feira, né? E a gente tá aqui, né? Tô um pouquinho sumida das nossas meditações, né? Teve uma pessoa que tá seguindo aí a palavra de Deus fielmente, né? Todos os dias, como a gente vinha fazendo, mas infelizmente o tempo, né? Não deixa, não dá essa brecha pra gente fazer. Mas isso não quer dizer que, né? Dentro da nossa rotina a gente não tire um tempinho para meditar a palavra de Deus. Mesmo que a gente não entenda ali, mas a gente lê, né? A gente vai lá na liturgia da igreja. O que a liturgia nos pede hoje? Né? Qual a palavra de Deus? Qual o ensinamento de Deus? Né? Então, assim, se eu não entendo quando eu leio a palavra, mas existe aí milhares e milhares de pessoas, os padres que fazem homilias, você vai lá na Canção Nova, você vê cada homilia, você coloca a homilia do evangelho de hoje. Aí você vai, tem sempre alguém falando da palavra de Deus, né? Isso não é motivo pelo qual você tem que parar. Aí tem uma menina que segue, né, que ela fica sempre esperando os vídeos, né, e ali ela sempre tá lá olhando se tem algum vídeo, alguma coisa, porque ela gosta da explicação, por ser bem explicadinha as coisas. E aí, muitas vezes a gente não coloca. É uma responsabilidade, né, lidar com a palavra de Deus. Foi uma promessa que eu fiz a Deus quando a minha neta estava entubada, né, que até então eu tinha trabalhado assim, na verdade, não trabalhado, a palavra certa não é trabalhar, a gente não trabalha com as coisas de Deus, né, porque a gente não recebe por elas. Mas assim, eu já tinha exercido a função de cantar na igreja, né, o dom que Deus me deu de participar de ministério de música na igreja, mas o entendimento da palavra eu ainda não tinha exercido, eu não tinha colocado em prática, né? Mas num momento difícil da minha vida, que foi há um ano atrás, né? Que a minha neta teve um problema muito grande e ficou praticamente morta. Aliás, ela ficou morta. Com 12 dias, ela teve aquela bronquiolite, né, que envolve os bebês, que é mais com criancinha pequenininha e tal. E a gente vê aí nos repórteres, né, os hospitais, as UTIs tudo cheia e as crianças precisando de UTI. E ela passou por isso há um ano atrás. E aí eu fiz uma promessa a Deus, né, que ela renascendo, eu jamais deixaria de falar da palavra dele. Jamais eu deixaria de falar tudo aquilo que ele colocou no meu coração de ensinamento durante 20 anos de caminhada, né? E o meio pelo qual eu fiz isso foi aqui. Foi aqui pelas redes sociais mesmo. Porque assim, eu não tenho mais... não sinto no coração a vontade de trabalhar em igreja, trabalhar e exercer a minha função numa igreja, tal. Então, para mim, eu acho que falar a palavra de Deus, seja ela em qualquer lugar, mesmo que eu não estivesse aqui, quando eu não estava aqui meditando a palavra, por onde eu chegava, eu falava da palavra de Deus. Onde eu chegava, eu falava do meu testemunho de vida, né? Então, eu acho que isso também é falar da palavra de Deus. Então, onde eu chegava, eu trabalhei 15 anos com pessoas, com famílias, né? Então, eu visitava todos os meses 800 casas, ou seja, 800 famílias. Então, ali, quando me davam uma oportunidade, né, de falar um pouco mais, eu falava do meu testemunho de vida, né? Mesmo porque quando você trabalha assim, a gente sabe, né, que a gente passa, é como se a gente fosse tivesse o ouvido ali
aguçado para escutar os problemas dos outros. Então, assim, eu escutava muito problema, muita coisa. E eu tinha aquela oportunidade de falar da minha conversão há 20 anos atrás, das minhas quedas, né? Muitas vezes você encontra pessoas que tá ali caído, e ali você fala, você tem sempre um pouquinho de algo para falar que aconteceu na sua vida. Então eu já tinha esse envolvimento, né, com a palavra de Deus. Então eu costumo dizer, não precisa só você estar dentro da igreja, você estar ali pregando no púlpito ali para a assembleia, você não precisa estar em grandes movimentos da igreja para que você fale da palavra de Deus. Você fala para o teu vizinho que está ali conversando na calçada, você fala para um doente, uma pessoa que você vai visitar, né? Você tem sempre um milagre a contar. Então você vai falar daquilo ali. É uma força para quem está ali acamado, achando que não vai sair daquele problema, e você conta uma coisa assim, né? Uma coisa assim, um milagre, né? Eu tive um milagre puro na minha casa, na minha família, não só um, mas aquele assim que foi muito forte, que foi de renascimento, né? E você vê uma pessoa praticamente ali morta e você vê ela ressuscitar, né? Isso não é qualquer milagre. Então, desde desse dia que eu passei a fazer esses vídeos. Foi num momento assim difícil, foi. Mas eu consegui. Eu consegui. Eu não tenho assim muita habilidade com essas coisas de internet, de vídeo, mesmo porque eu não fiz esse canal para ganhar dinheiro, né? Mas que tenha visualização, sim, né? Eu quero que tenha visualização porque o conteúdo que a gente leva é algo precioso, né? Então as pessoas elas precisam ver, né? Mas não em função de ganhar nada, né? Então, às vezes acontece da gente não ter tempo, né? Às vezes você tá num momento de reconstrução, né? Você não quer tá muito em rede social, tal. Então, a gente vai dando uma pausa e volta e faz o que prometeu a Deus. Dá uma pausa, volta e faz o que prometeu a Deus. Até que as coisas voltem ao normal. É isso. Então, essa semana a gente fez a grande festa, né, da minha neta, que foi de 1 aninho, né? Então, assim, pra mim aquilo ali foi o renascimento dela, foi o nascimento dela. Na verdade, ela já completou ano no dia 11 de junho, dia 10 de junho. 10 de junho ela completou, né? E a gente fez só agora, né? Por conta das chuvas, tal, aí a gente resolveu fazer num espaço, porque daria mais confiança, né? Pra gente. E essa festa se realizou domingo e foi assim uma maravilha, né? Foi um momento assim de graça, de glória. Vou até deixar aqui um trechinho do parabéns dela, né, para que vocês vejam o milagre, que o milagre acontece quando a gente tem fé, né? Quando a gente tem fé, o milagre acontece. Eu costumo dizer que por um pouquinho assim de falta de fé, a gente não estaria comemorando o aniversário dela. A gente estaria sofrendo pelo luto da perda, né? Eu costumo dizer à minha filha, por um pouquinho assim de falta de fé, talvez a gente não estivesse ali contemplando o renascimento, né? Porque a fé, ela remove montanhas, né? A fé, a gente precisa acreditar nesse mistério que é Jesus Cristo, né? Você não precisa ter mais nada na vida. Se você tem Jesus Cristo na sua vida, acima de tudo, se você acredita que tudo que ele faz é bem feito, se você acredita
que aquele problema que você colocou nas mãos dele, ele resolve da forma dele, acabou. Você não precisa mais de ninguém, você não precisa de mais ninguém para resolver tudo aquilo que você quer, né? Então, a gente vai ver hoje mais um evangelho. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo do 21 ao 28. E a palavra de Deus nos diz: Jesus veio para todos. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia, que morava nesta região, gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: Manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: Sim, Senhor, é verdade. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, é grande a sua fé. Seja feito como você quer. E desde esse momento a filha dela ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, eu ainda não tinha visto a palavra de hoje. Eu confesso que eu vi agora, junto com vocês. E me surpreendi, né? Porque no começo do vídeo eu falava sobre o testemunho, né? Um testemunho de fé, de milagres. E a palavra hoje, ela vem falar de fé. Ela vem falar de milagres, né? A palavra de Deus hoje, ela vem nos fortalecer para aquelas pessoas que andam sem fé, que andam com aquela aridez espiritual, vamos se dizer assim, né? E hoje a palavra de Deus ela vem falar sobre esta mulher cananeia, né? Muitos eu já ouvi falar assim. Me parece que Jesus nessa passagem, Jesus humilha essa mulher. Eu já ouvi algumas pessoas de outras denominações falar sobre isso. Falando que a mulher foi rejeitada porque a mulher não fazia parte do povo de Jesus, né? E aqueles que não fazem parte do povo de Jesus, que somos os pecadores, os que já estão no inferno, e que Jesus humilha, rejeita, né? Por incrível que pareça. Mas não é bem assim. A gente percebe que verdadeiramente a escrita, a palavra, sai da boca de Jesus. Realmente ele faz uma comparação ali, né? Da mulher. É como se ele verdadeiramente chamasse ela de cachorro. Ele diz: eu vim para os meus filhos de Israel, os que precisam de mim, os doentes. Eu não vim para tirar da boca dos meus filhos e dar para os cachorros, né? Mas, espiritualmente falando, né, a gente tem que entender uma coisa, que Jesus, ele é o santo dos santos, ele é o nosso Pai, ele é o Pai de todos. Aquela mulher simplesmente não fazia parte do povo dele, mas dentro do coração daquela mulher existia muita fé. Existia muita fé. Aquela mulher, você pode perceber quando você lê, que
Aquela mulher, ela foi humilhada por todos os lados, né? Ela foi humilhada quando ela grita, quando ela clama por ele e ele não responde. Ela foi humilhada pelos discípulos, que se vira para ele e diz: mande que ela se cale, ela está incomodando. E mais uma vez ela volta a ser humilhada por Jesus quando ele diz que não vai tirar da boca do filho para dar ao cachorro, os cachorrinhos, né? Na nossa vida também é assim. Quantas vezes nós clamamos a Jesus algo e a gente não escuta a sua voz, a gente não escuta uma resposta, né? Jesus, ele se cala diante do nosso pedido, diante do nosso clamor, né? Mas isso não significa que nós não somos filho, que ele não esteja ali presente escutando a nossa oração, não. A palavra aqui, ela quer nos alertar e nos mostrar que Jesus, ele sabe do nosso coração, ele almeja o nosso coração, né? Então, se você está pedindo algo verdadeiramente a ele, para você obter aquilo ali, se for da vontade dele, você vai ser provado. Existe a prova, né? E essa mulher, simplesmente, ela estava sendo provada. Jesus queria ver se verdadeiramente até onde ia a humildade dela, né? Jesus sabia, porque Jesus sabia de tudo, ele era o santo. Mas Jesus sabia do coração daquela mulher que existia fé. Jesus sabia que existia fé ali, mas ele persistiu em ignorar ela, não escutar a sua oração. Muitas vezes a gente ora, reza, e a gente não escuta a oração, a gente não escuta Jesus falar no nosso coração nada, ou seja, ele se cala, como ele se calou diante dessa mulher cananeia. Aí eu digo, nós precisamos hoje seguir o exemplo dessa mulher. Essa mulher, ela não desistiu de orar. Essa mulher não desistiu de clamar a Jesus pela cura da sua filha, né? Muitas vezes a gente, diante do nosso orgulho, nós somos orgulhosos, né? Nós pedimos uma vez, pedimos duas, pedimos três, depois a gente cansa, a gente não quer mais pedir, porque o orgulho toma conta. O mal do ser humano é que a gente vive mais a carne do que o espírito. Quando a gente vive mais a vida espiritual, a gente entende que Jesus aqui não humilhou aquela mulher. Os discípulos poderiam ter humilhado, porque os discípulos eram pessoas do nosso meio. Mas Jesus não, Jesus estava testando ela para ver até onde ela ia. Talvez eu e você, a gente tivesse desistido no caminho. Talvez na hora que a gente estivesse chamando por Jesus, alguém, né, como os discípulos, falasse daquela forma ríspida, né? A gente baixasse a cabeça e fosse embora, com raiva, com ódio, com rancor, com ressentimento, porque nós seres humanos somos assim. Mas ela persistiu, ela foi atrás. Isso significa que ela era uma mulher persistente na oração, que nós devemos seguir o exemplo dessa mulher cananeia, né? E a palavra diz que Jesus se volta e diz a ela que não vai tirar da boca dos filhos, né? Por quê? Porque aquela mulher, ela não fazia parte do povo de Jesus, né? Mas nem por isso ela deixava de ser filha. Ela também era filha. E principalmente pelo tamanho da fé e da humildade que ela tinha. Jesus, ele permanece aonde existe fé e aonde existe humildade, né? Não adianta você ter fé e você não ser humilde. Não adianta você ter fé e você ser arrogante, você ser prepotente, entendeu? Você ter a prepotência. Eu sou o maior. Aqui quem fala certo sou eu. Você cala a boca que você está errada. Não adianta você ter fé. Jesus não quer isso. Em primeiro lugar, ele quer que você seja humilde. E aquela mulher, ela tinha humildade demais, né? Diante de tudo que ela vinha naquele caminho sofrendo por ela não fazer parte daquele povo. E aí,
Jesus olha para ela e ela diz o quê? Tá certo, Senhor. Mas os cachorrinhos, ele também come as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, ela quis dizer, eu sou pecadora. Ela poderia ser uma prostituta, ela poderia ser uma adúltera, ela poderia ser o que fosse. Então ela falou. Ela se comparou que até os cachorrinhos, por ser cachorro, comem as migalhas que caem. Ou seja, os seus donos deixam cair as migalhas para que os cachorros comam. Ela queria dizer o seguinte: eu sei que eu sou pecadora. Eu sei que eu não mereço nada. Mas eu também sei que a sua misericórdia ela é grande. E ela me alcança nesse momento porque eu tenho fé que o Senhor vai curar minha filha. É como se ela estivesse dizendo isso no coração. Imediatamente Jesus olha para ela com misericórdia, né? E diz: filha, nunca vi uma fé tão grande, né? O teu pedido será realizado. Então tudo é em torno da fé. Eu fiquei impressionada porque quando eu lia, eu lembrava daquilo que eu passei há um ano atrás, né? A gente precisa ter muita fé diante de situações que acontecem na nossa vida, que a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? Então, são coisas que a gente vê que entristece o nosso coração, porque a gente sabe que aquilo ali, o nosso humano olha e diz assim, não, isso não vai acontecer. Foi o que aconteceu com a minha neta, né? Uma criança com 12 dias, que não tinha nenhuma proteção, né, no corpo, assim, de vacinas, de nada, né? Ela não estava imunizada de nada. E aí, ficar naquela situação ali toda entubada, né? Respirando por aparelhos. Então a gente, como humano, muitas vezes olhava e dizia, só a misericórdia de Deus. Então é como eu dizia, por mais que eu orasse, por mais que eu sentisse no coração uma paz, era como se Jesus dissesse, isso não é para levar, isso é para ensinar, né? Mesmo que naquele momento eu não entendesse, mas ele estava ensinando a alguém. Não sei se era aos pais, eu não sei se era a nós, ou era para que a sua misericórdia ela fosse falada, né? Diante dessa situação. Que aquele milagre, ele acontecesse diante de todos nós, né? Da nossa família, dos amigos, das pessoas que estavam ali orando. Para a glorificação dele, né? Porque a palavra diz que existia milagres para isso. Como, por exemplo, o milagre de um cego de nascença. Um cego de nascença. Quantas pessoas que vivem dentro de caminhada que não vê milagres acontecer? Pessoas que são aleijadas, que andam em cadeira de roda de nascença e que, diante de um momento, levanta e anda. Isso é milagre, é o que se diz na palavra, é o milagre para glorificar a Deus. Então, houve esse milagre. Eu não sei o porquê, mas houve. Então, eu costumo dizer, por um pouquinho de falta de fé, a coisa não acontecia. Né? A coisa não acontecia. Mas a gente se vestiu de muita fé, de muita esperança. Eu tinha certeza que nada ia acontecer, porque o Deus que eu sirvo há tanto tempo, né, é um Deus que faz. É um Deus que nos mostra que a gente não precisa de mais nada e de mais ninguém. Não é dinheiro, não é pessoas, não é ninguém, é Ele. E quando você coloca Ele dentro da tua vida, da tua casa, da tua família e do teu coração, acabou. O que vem para tu é só coisas boas. Vai vir o sofrimento? Vai continuar vindo. A morte vai chegar? Vai. Mas a gente sabe driblar esse tipo de caminhada, né? Então foi o que aconteceu. Hoje a palavra ela vai cair direitinho, né? Com
o início do vídeo, né? Que eu falava sobre o que aconteceu com a minha neta. Então, essa mulher, ela era adotada de fé. Ela era adotada de fé, Jesus conhecia o coração dela. Então, o nosso coração é o que fica visível para Deus. Muitas vezes as pessoas olham para a gente e julgam a gente pelo que a gente é por fora, mas não sabe o que a gente é por dentro. Não tem o poder de ver o nosso coração, mas Jesus, ele tem o poder de ver o nosso coração. Então é ali que habita a nossa fé e a nossa perseverança. Aquela mulher, ela poderia ter desistido do caminho. Ela falou com Jesus uma vez, Jesus não respondeu, ignorou. A gente sabe muito bem como é doído quando a gente é ignorado por alguém, seja quem for, né? Muitas vezes as pessoas, elas não enxergam, né, o valor que você tem. Então ignora você. Ignora. Isso é coisa de gente orgulhoso, de gente prepotente, de gente arrogante. A gente consegue ver de longe pessoas assim. Pessoas assim são pessoas que não conhecem ainda verdadeiramente a palavra de Deus. Quando a gente conhece, a gente não é assim. A gente dá atenção, a gente procura entender as coisas para que a gente não fique ignorando as pessoas, né? Jesus ignorou aquela mulher quando ele calou. Ele estava testando ela. Na nossa visão humana, a gente pensa que ele desprezou, que ele a humilhou. Mas não. Ele queria dar a graça, porque ele sabia que ela tinha fé dentro do coração dela. Mas ele queria ver até onde ela ia, né? E ela insistiu, ela passou por cima de todas as humilhações e se fez humilde. Quando ela fala, quando ela verdadeiramente ela se compara com os cachorros, quando ela diz isso, é quando ela reconhece que verdadeiramente ela é uma pecadora. Quando ela reconhece, quando ela diz, até os cachorros, ele come a migalha do dono, né? É como ela reconheceu ali que ela era pecadora, mas que ela tinha uma fé tão grande, que ela sabia que mesmo sendo pecadora, ele ia ajudá-la, ele ia fazer acontecer. E assim foi feito. Então a palavra de Deus hoje, ela vem nos pedir que a gente siga o exemplo dessa mulher cananeia, que a gente não desista, que a gente não coloque a visão do pecado à frente. Eu estou pecando, eu estou praticando isso, eu estou praticando aquilo, eu estou fazendo, Jesus não vai agir na minha vida. Depende da sua fé. É claro e evidente que você tem o milagre mais rápido quando você está obedecendo, quando você está tentando viver uma vida mais ou menos certa. Mas não é o teu pecado que vai impedir a tua graça, a tua cura, né? Não. É a tua fé. A fé, ela move montanhas. A palavra diz que se tu tem fé e pedir que uma montanha ela saia do lugar, ela se desloca do lugar na tua frente. É possível isso? A fé torna com que isso seja possível, né? Então são coisas sobrenaturais que a gente não entende, são mistérios que a gente só sente. E aquela mulher sentiu isso, né? Aquela mulher sentiu isso. Então, eu falo sempre para minha filha, lá na festa falei várias vezes, por um minuto, por um pouquinho só de falta de fé, a gente estaria aqui chorando e lembrando, né, de tudo que tinha acontecido. De ter ganhado a graça e de ter perdido a graça. Mas a gente estava ali contemplando a vitória, né? Eu até vou deixar um vídeo, um pedacinho do vídeo do parabéns, né? A gente contemplando a vitória, para que vocês possam ver, assim, a olho nu, o que aconteceu. Eu poderia colocar umas fotos, minha filha tem todas as fotos dela entubada, ela,
naquela situação, com aquela mangueira na boca, morta, né? A gente tem vídeos, ela, quando começou a voltar, ela pegando na mãozinha, na mão do pai, apertando o dedinho do pai. A gente tem todo esse arquivo aí. Mas eu não quis, eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver nem ela chorando, né? Às vezes, mãe, a senhora é super protetora. Não é, não é. É porque eu sei o que eu vi lá no hospital, entendeu? Eu sei o que eu vi, então eu não gosto de ver ela chorando. Depois a gente ainda teve que deixar ela uns 4 dias sozinha na UTI. E uma vez a cunhada da minha filha foi visitar ela, né? E quando chegou lá, ela estava se acabando de chorar sozinha, lá na UTI, né? Então, assim, talvez sentindo falta da mãe, 12 dias só, de nascida, né? E tava chorando, chorando, chorando. E a gente ia visitar todos os dias. Quando eu não ia, minha filha ia, o meu genro ia, mas era doído sair dali e deixar aquele pitoquinho de gente ali. Então foram dias difíceis. Quando a gente chorava, era um choro misturado com dor, sabe? Era uma dor no coração que eu nunca senti na vida. Mas é esse Deus que a gente serve. É o Deus que pode tudo. Então eu costumo dizer, quando você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Pode ter certeza, porque Ele é o que te dá tudo. É Ele que supre as tuas necessidades de tudo. E muitas vezes Ele supre de algo a mais. Às vezes você se pergunta, eu não mereço tanto, né? Eu não mereço tanto. Porque eu sou desobediente. Eu peco aqui, peco acolá. Mas a misericórdia dele é grande e ele sabe que a gente tem o desejo no coração de fazer certo, de tentar fazer certo, né? Então hoje eu deixo essa reflexão pra gente. A gente precisa seguir o exemplo da Cananeia. Não deixe de pedir, não deixe de clamar, não deixe de gritar por ele. Ele pode até estar calado. Ele pode até se calar diante de alguma situação que você esteja vivendo. Mas ele está analisando o seu coração. Ele está analisando a sua fé. Ele quer saber até onde você vai, né? Peraí, eu não vou dar isso aqui bem aqui agora, a cura dela, porque eu quero ver, vai chegar outras pessoas para tirar ela do caminho. Vai chegar outras pessoas para convidar ela. Aí, vamos ali, ali tem uma cura, ali tem outra. Eu quero ver se ela vai mesmo, né? Eu quero ver se realmente ela vai. Quando eu passei um tempo desempregada, que as meninas eram pequenas, eu já vivia na caminhada, né? E assim, o que me apareceu de homens ricos não estava na figura da história da mulher, não, né? Eram pessoas muitas vezes solteira, outros divorciado, né? Que tinha dinheiro. Que você olhava, você dizia, poxa, eu posso mudar minha vida hoje, né? Posso mudar minha vida hoje. Eu vivo aqui nessa dificuldade com essas meninas, tal, puxa. E eu tinha capacidade de ficar assim com ele, né? Usar as minhas artimanhas e ficar com ele, né? A gente que é mulher, a gente sabe. Mas não. Eu já tinha me envolvido com quem ia me dar a vitória lá na frente. Então eu dizia, Jesus, eu não vou ficar com a pessoa por dinheiro. Eu não vou. Eu não sentia nada pela pessoa. Eu não vou ficar por dinheiro, por vida boa, porque tinha para me oferecer vida boa. Tinha para me oferecer casa de praia, viagens, né? Mas eu dizia, eu não quero, porque eu sei que vai chegar a minha vez. Mas Jesus estava calado. E ele se calava. E não aparecia emprego, não aparecia nada. E
Resumindo, muito tempo se passaram. Essas pessoas, se eu encontrar, eu ainda encontro com elas, né? Se eu abrir uma brecha, ainda cai na minha vida. Mas eu não preciso porque Ele me abençoou financeiramente, com mais do que eu esperava. Então, Ele me testou lá na frente. Ele me testava. Então, aparecia. Se eu não tivesse na caminhada, se eu não tivesse envolvida com as coisas mais espirituais, com certeza eu teria arriscado, né? Eu teria arriscado porque eu já vivia cansada, já vivia estafada, né, de problemas da minha vida. Mas não, Ele me testou. E Ele testou essa mulher cananeia. Quando alguém chegar diante de você dizendo, Jesus não vai realizar. Então, quando chegar alguém dizendo a você que você não vai conseguir tal coisa, né? Porque você está em tal pecado, porque você é assim, porque você é assado, que Jesus não escuta as tuas orações, não dê ouvidos. Lembre-se da mulher cananeia. Ela só precisou de 2 coisas para que Jesus salvasse a vida da filha dela: fé e humildade, somente. Então hoje a gente vai seguir meditando em cima da história da mulher cananeia, né? A gente precisa ser igual essa mulher, cheia, repleta de fé, de confiança e saber até onde a gente pode realizar os nossos sonhos, as nossas conquistas, né? Só existe um limite para o ser humano quando ele tem fé. Só o céu. O limite é o céu. E mais nada. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau. Vou deixar aqui um trechinho do parabéns da minha neta, do milagre mais vivo da nossa vida. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É pique. É hora. Assim, Maria, milagre de Jesus. Abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Maria será abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor.